Olá, olá, boa noite, boa noite, boa noite. Como estão? Hoje estamos aqui mais uma live. Estou aqui falando com vocês do hotel. Faz parte, né? Faz parte. Boa noite, boa noite. Vamos entrando. Aproveite e pega aqui o aviãozinho e chama todo mundo. Oi, tudo bem, Migrei? Tabajara, boa noite. O Roberto Quirino chegou aqui. O Gonzaga também, boa noite. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. A Cristina. Bora chamar todo mundo que hoje nessa live vai ser um pouquinho diferente, né? Não será focada nos assuntos jurídicos, né, e documentais que a gente fala muito aqui de regularização de imóveis. Hoje nós vamos falar sobre livros, sobre meditação, sobre chaves para transformação na nossa vida, né? Deixa eu ver aqui se nosso convidado chegou aqui. Ainda não. O Maurício deve estar entrando aí. Então, o Maurício, hoje nós vamos ter como convidado aqui o Maurício Cita, que é presidente da Literary Books Internacional, né, que é uma editora de livros que tem sede em São Paulo, né, aqui no Brasil. E ele também é mestre em psicanálise, em meditação. Então, hoje nosso assunto aqui promete, viu? Promete. É escritor também, coautor de vários livros. Cadê o Maurício? Ele disse que tá aqui. Eita, nós! Hoje nossa live é esta. Deixa eu ver se eu chamo ele aqui. Só um minutinho, gente. Aguenta aí. De onde vocês são? Me conte. Simone, a Érica, né? Érica, a Rita, de onde vocês são? Me conte. Deixa eu ver aqui, cadê nosso convidado? Só um minutinho. Olá. Bem-vindos, bem-vindas. Só esperem só mais um pouquinho. Aguenta a mão aqui, nosso convidado está chegando, já falei com ele aqui. Boa noite. Aqui, nosso convidado chegou. Tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Hoje nós vamos falar de duas chaves de transformação poderosas, que é a escrita e a meditação, viu? Hoje nós temos um assunto diferente aqui. Imperdível, né? Para todos nós. Não tá dando certo aqui. Maurício? Eu já te chamei, Maurício, daí, só que parece que você tem que aceitar.
Olá, Ana Paula, boa noite. Boa noite. Gente, ó, aí agora sim. Agora o Maurício aceitou aqui, vai dar certo. Chegamos. Olá, boa noite. Muito bom. Deu certo agora deu certo. Boa Certo. noite. Tudo Tudo bem? bem? Tudo jóia. E você, Tudo. Maurício? Uma honra tê-lo aqui. Muito obrigada Muito obrigado. por ter Obrigado. aceitado o Igualmente. convite. Igualmente. Muito bom, Eu vi muito a tua bom. abertura, eu estava acompanhando aqui, eu não sei o que que acontecia, que você me convidava, eu te convidava e a gente não entrava. Mas tudo bem, agora a gente vai em frente. Não, ainda bem. Não, se um tava convidando o outro, então tá tudo certo, tá tudo Tá certo. bom. E aí agora a gente vamos mandar ver aqui, né? Mas mais Com uma certeza. vez, Maurício, obrigada, viu, por ter aceitado o convite. Uma honra tê-lo aqui. E hoje eu estava falando, né, no início aqui, né, sobre os assuntos que nós vamos tratar hoje, que são, enfim, importantíssimos, né, essenciais mesmo na nossa transformação, né, enquanto pessoa. E no meu canal aqui, eu falo muito, né, sobre questão, documentação, regularização imobiliária, negócios, né, empreendimentos imobiliários, mas algo que eu sempre pontuo aqui também é que os negócios, né, os resultados dos nossos negócios são reflexo da nossa situação interna, né, interior, enquanto pessoa, enquanto indivíduo. Então, por isso que eu sempre, é imprescindível, né, sim, que a gente trate desses assuntos. Então, eu gostaria que você se apresentasse. Eu até já falei, vou reiterar aqui, né, que você é presidente da Literary Books Internacional, né, que é uma editora, é mestre em psicanálise clínica, em meditação, criador de um método, que eu querendo saber tudo sobre ele. Vamos falar. Então, se apresente para nós e seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui para te ouvir e aprender com você hoje. Vamos lá. Falar de meditação num tempo de hoje, com tanta preocupação que a gente está tendo, né? É muito importante. E para mim é muito gostoso estar aqui, porque o meu livro que está aqui atrás está na 31ª semana na lista dos mais vendidos no Brasil. Nossa, show! Isso, isso é, para mim, é bom sob o aspecto de escritor e comercial, mas me dá uma satisfação extraordinária ao saber que tem muita gente se interessando por meditação. Então, o meu livro é o método, tem o meu método de meditação. O meu método é chamado de Neo Mindfulness. A palavra mindfulness está meio disseminada já, muita gente conhece, mas eu acho que é sempre bom a gente falar um pouco, né? Sim, Porque claro. aí já ilustra a nossa conversa e quem quiser colocar alguma dúvida, coloca aqui no chat que a gente vai responder. Né? Mindfulness nada mais é do que você estar num estado presente. A gente chama de estado de atenção plena. Nós conhecemos 3 estados de atenção. O estado de vigília, que nós estamos aqui agora, todo mundo acordado, por enquanto, né? No meio da live é capaz que alguém já durma. O estado de sono e o estado de sonho. Existe um quarto estado de consciência. Na verdade, existem outros estados de consciência, mas já é uma situação muito mais avançada. O quarto estado de consciência é o chamado mindfulness, que no Brasil a gente chama de estado de atenção plena. O estado de atenção plena nada mais é do que você está vivendo o aqui, agora. Você está aqui, você está presente. Você está nessa live aqui, por exemplo, deve estar presente na live. Não precisa se preocupar com a morte da bezerra, não pensa que
o vizinho pode estar com Covid e passou para você, porque você teve com ele. Esteja presente. Isso é viver em mindfulness. É você realmente estar fazendo aquilo que você faz com consciência, um estado consciente. Então, você sai do piloto automático. Como a gente faz coisa no piloto automático, né, Poliana? Sim. É impressionante isso. Sim. A pessoa levanta, escova o dente, toma banho, por exemplo, passa desodorante e vai se vestir. Na hora que ela está se vestindo, ela fala, será que eu passei desodorante? Por quê? Porque você está no piloto automático, você não está consciente no que você está fazendo. E ao longo do dia, a gente vai passando por um monte de coisas. Você esquece onde você deixou a chave, você esquece de ligar para determinadas pessoas, enfim. Você acaba vivendo no piloto automático. E isso tira foco da gente, isso mexe com a produtividade da gente, isso mexe com o nosso equilíbrio. Então, mindfulness é um estado que te permite viver o presente aqui e agora, fora do piloto automático, realizando as coisas que são as mais importantes, que você precisa ter foco para realizá-las. Então, primeira conceituação, mindfulness. E O que é o meu método Neo Mindfulness? É o método em que eu trouxe para o Ocidente. O ocidental não é muito ligado a ficar falando mantras para meditar, ficar naquelas posições de lótus ou semilótus, que são difíceis para nós, são posições meio icônicas do yoga e de outras práticas de meditação, né? Então, nós, ocidentais, também temos o direito de aprender a meditar e ter os benefícios da meditação. Só que é difícil, gente, praticar a meditação dos orientais. Então, eu estruturei em cima de um treinamento de um psiquiatra alemão chamado Schultz. Todo bom alemão ele chama Schultz. E eu peguei toda a teoria do Schultz no método profundo de relaxamento, mexi no método dele, porque no livro dele ele autoriza isso. Eu fui formado em treinamento autógeno, que é o método do Schultz, há mais de uma poliana atrás, num tempo que o Cesário Ossri era um grande psiquiatra brasileiro e ele disseminou o treinamento autógeno no Brasil. Fui formado por ele e aí eu pratico meditação e pratico treinamento autógeno desde essa época. Quem me conhece há muito tempo sabe que eu sou calmo, centrado, mas sou muito objetivo. E eu trago tudo, eu atribuo isso e trago esse comportamento em função da meditação. São muitos anos de meditação que acabaram me ajudando muito. Eu estou falando, eu não estou me estendendo um pouquinho nesse início aqui, para que, quem sabe, as pessoas coloquem as dúvidas que você possa apresentar. Mas eu quero dizer o seguinte, quem medita pode viver até 20 anos a mais. Tem estudos a respeito disso. Então, quem está jovem aqui assistindo a gente, comece a meditar agora para não se arrepender no futuro. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não me lembro de ter tido gripe nos últimos 20 anos. Eu não tomo nenhuma medicação. Zero. É zero, não preciso exemplificar. Não tomo nada. Tenho uma saúde extraordinária, consequentemente. Eu atribuo isso, primeiro, a uma vida regrada. Eu fumo, bebo moderadamente, etc. Mas eu atribuo isso à meditação. Isso me deu essa condição extraordinária de saúde. E aqui eu digo para os mais jovens, então, que a meditação pode te dar 20 anos a mais de vida. Só você começar a praticar. E é de graça, né, Juliana? Sim, isso com certeza. É importante. Eu tenho dito que a vantagem da meditação é que você aprende e você não paga mais nada para ninguém. Enquanto que determinados cursos aí, vou citar, vai o yoga, você tem que ir na academia e etc. Né? O yoga
os ocidentais, tem uma aderência muito baixa. Para vocês terem uma ideia, apenas 2% das pessoas que começam a praticar yoga permanecem praticando yoga depois de 5 anos. 2% Nossa, é muito. muito pouco. Então, o meu método é um método que leva a pessoa a um condicionamento da mente, é um método científico, ninguém vai cantar mantra, ninguém vai ver mandala na parede, ninguém vai ficar olhando um furinho na parede, vai utilizar um método muito gostoso de relaxamento, muito baseado em percepções do seu corpo e vai condicionar a sua mente. Eu costumo brincar dizendo o seguinte, que o meu método, as pessoas vão meditar nem que não queiram. Porque muita gente diz, eu estou no 220, eu sou um cara muito elétrico, eu sou uma mulher que faço 30 coisas ao mesmo tempo, eu não vou conseguir meditar nunca. Isso não é para mim. Não só para essas pessoas, mas para essas pessoas a meditação é espetacular, porque ela aquieta a mente das pessoas. E ao aquietar a mente, traz E para o foco e as pessoas passam a produzir mais. esse é o ponto que eu queria te questionar, exatamente isso. Porque as pessoas, às vezes, né, não são mal informadas, né, quanto a esse ponto aí, né, só é divulgado, né, amplamente a questão de se aquietar e ficar lá, né, falando mantra e tal, e não essa questão dos resultados. O que eu acho interessante é que você foca nisso, né, e hoje as pessoas estão muito interessadas nessa questão dos resultados, da produtividade, né, da alta performance, né, e a questão da meditação, desse aquietar da mente, de se enxergar, né, e organizar as coisas, que eu queria até que você falasse sobre isso, sobre esse processo, né, da meditação, né, que possibilita esse colocar as coisas no lugar. E daí, consequentemente, a produtividade é outra, né? É outra. Fala um pouquinho sobre Tá. isso. Vamos falar um pouco mais de benefícios. Você citou alguns, mas resiliência, por exemplo. Nós nascemos resilientes e ao longo do tempo vamos perdendo essa capacidade de sermos resilientes. Para quem não está muito habituado ao termo, é só imaginar um colchão de espuma que você pressiona com a mão até lá embaixo e aí você solta e a espuma volta para o normal e o colchão fica como se você não tivesse feito pressão nele. Resiliência é essa capacidade que nós temos de sofrer pressão, mas não ficarmos com as deficiências ocasionadas por essa pressão. Então, a meditação permite o aprimoramento da resiliência e faz com que as pessoas estejam mais preparadas para sofrer pressão. Porque, na verdade, eu costumo dizer uma coisa que é polêmica, que o estresse não existe. Quem está assistindo agora pode questionar, porque eu vou explicar. O estresse não existe. O que existe é o seguinte, você vai passando por situações estressantes, e se acumula um pouquinho daquela tensão. Depois você passa pela mesma situação ou por outras. Sei lá, você está com o teu vizinho que toca som alto todas as noites. Você não consegue assistir filme e não, até às 10 da noite ou até às 11, porque ele está com som alto. Você fica estressado no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto você liga para ele, pede para ele baixar o som, ele não baixa, ou ele baixa e no quinto ele volta para o mesmo nível, aí chega um ponto que você explode. Então você foi, aos poucos, acumulando uma situação que foi te estressando. Só que do mesmo jeito que o trânsito te estressa, o chefe te estressa, os filhos te estressam, o marido, as esposas, tudo na vida pode te estressar, parte financeira, né? Ter emprego, ter problemas na empresa, por exemplo, trabalhar no mercado imobiliário, quando o mercado para e ninguém compra nada,
Então, são situações altamente estressantes. Só que você vai acumulando o estresse. E, num certo momento, você está estressado. Aí você tem uma situação que é pior do que essa, que a gente chama de burnout. Burnout é você queimar até o fim. Você está estressado e você acabou. É como se você acendesse uma vela e o pavio vai queimando e vai derretendo a parafina e chega lá no fim, queimou tudo. Esse é o burnout. Quando você realmente chega a uma situação em que você já não se reconhece e normalmente você precisa de um auxílio ou médico ou psicológico. Eu costumo dizer também o seguinte: o médico ele vai tirar os sintomas do estresse, mas ele não tira a causa do estresse. Se o teu vizinho continuar com som alto, você vai estressar do mesmo jeito. O remédio vai te acalmar durante um certo tempo, mas você vai voltar a ter o mesmo estresse. Como é que Não, você alivia isso? Com a meditação. Diga lá. né, porque as pessoas precisam entender, né, que as circunstâncias externas sempre existirão, né, de uma forma ou de outra, né, pequenas ou maiores. E então a gente é que precisa utilizar, né, por exemplo, da meditação para criar até as nossas defesas, né? Para que esse estresse não se acumule, dentre outras questões, né? Uma coisa que todo mundo precisa saber é o seguinte, que problemas sempre existirão. Sim. Quem imaginar que a vida vai ser um mar de rosas não vai estar se enganando, que não vai acontecer isso. Você tem que estar preparado para alguma coisa que muda sempre, que é aquilo que tudo muda. E problema acumula-se todos os dias, você enfrenta uma quantidade muito grande de problemas sempre. E aí vem, só para finalizar a história do estresse, como é que você evita o estresse ou se cura do estresse. Porque se o médico te dá um remédio, e esse remédio só cura os efeitos, você precisa de alguma coisa que cure a origem do estresse. E é a meditação que vai fazer isso. Sim. A meditação vai aumentar a sua resiliência e vai permitir que você não fique estressado. Isso é muito interessante e eu acho que vale a pena para todo mundo que está aí hoje, porque o que nós temos de coisa estressante acontecendo nesse país, principalmente, e no mundo Nossa, inteiro, não é brincadeira. Né? não Para se mesmo. estressar tem coisa de monte aí. A parte que você falou do equilíbrio das pessoas. A meditação permite que a gente atinja um estado chamado de homeostase. Homeostase nada mais é do que o equilíbrio entre as forças físicas e mentais. Então, se você está com o teu organismo desequilibrado, você vai tender a ter problemas mentais. Se você está com problema mental, você vai ocasionar um problema orgânico teu. Tá? São as famosas doenças psicossomáticas. Normalmente, gastrite, por exemplo, ela é originada por tensão. Né? Se você alivia a tensão, se você tira o estresse, você cura a gastrite. Só que se você não alivia, a gastrite pode se transformar em úlcera. Sim. Se transformando em úlcera, se você não tomar cuidado, você morre. Então, Vira um tudo, câncer, né, até. se você não está equilibrado, né, se as suas forças físicas e mentais não estão equilibradas, você vai ter problemas. Então, a meditação te ajuda nisso. Aí algum gaiato pode falar o seguinte, então você está dizendo que meditação resolve tudo. Não é isso, gente. Estou falando de uma prática que tem 3.000 anos, que a gente sabe dos ensinamentos do Buda, por exemplo. O Buda tem mais de 2.000 anos. Né? Quase todo mundo já viu o Dalai Lama por aí e viu que ele é uma figura plácida, calma, né? Sempre sorridente. Existe um homem, quem quiser pesquisar, vai no Google, coloca no Google, quem é o homem mais feliz do mundo? Escreve aí, gente. Quem é o homem mais feliz do mundo? Pesquisa lá.
E é o Mathieu Richard, que é um francês, e que, com 38 anos de idade, executivo de empresa, bem-sucedido, rico, estava infeliz e estava achando que a vida não valia a pena. E ele virou um monge budista. Foi para o Tibete e virou monge. Aconteceu o seguinte, os monges meditam de 10 a 15 horas por dia. A plasticidade cerebral nossa é tão grande que o cérebro do Mathieu Richard, do homem mais feliz do mundo, mudou de formato. E os cientistas estão estudando esse homem há alguns anos, um monte de eletrodo na cabeça, equipamento, etc., e percebendo as alterações no cérebro dele que levaram a ser um cara feliz, tranquilo, de bem com a vida, considerado o homem mais feliz do mundo. Eu não estou aqui recomendando que ninguém vire monge budista e nem que faça meditação durante 10 horas por dia. Mas eu quero dizer o seguinte, a felicidade tem muito a ver com a meditação. Sim. Você viver sem estresse tem muito a ver. Você viver sem ansiedade tem muito a ver. E para quem tem problema de insônia, por exemplo, não há medicamento que cure a insônia. O medicamento faz você dormir, mas ele não cura a insônia. A meditação cura a insônia. Eu tenho um método meu que a pessoa pratica uma vez. No primeiro dia ela pratica, ela dorme e ela abandona o remédio. No primeiro dia. Tá? Então, são coisas... E essa prática sua está no livro? Da insônia não está. Ah, tá. Mas eu trato da meditação em si e quem praticar a minha meditação vai dormir sem problema. Tá? O Mindfulness, ele acabou sendo difundido em função de práticas específicas. Inclusive, existe o Mindful Eating, de comer. Tem experiências que você vai fazendo, por exemplo, a mais conhecida do chocolate. Na hora que você põe um chocolate na boca, primeiro você olha o chocolate, aí você vê... Nossa, eu vou fazer isso. Você vê todo o chocolate. Aí você põe na boca e vai sentindo ele derretendo. E você vai prestando atenção na transformação dele na tua boca. E você vai sentindo o sabor dele, a textura dele. Você está pondo atenção em você comendo chocolate. Isso vale para qualquer comida depois. Né? Você vai pegar uma comida, você não vai comer para se alimentar. Você vai ter o prazer de comer. E Mindfulness te leva a isso. Então, o Mindful Eating, ele ótimo, efetivamente... daí emagrece. Foca e emagrece, inclusive. Né? Amei. Existe um artigo publicado no Brasil, que é da minha autoria, de Mindful Sex, que é o Mindfulness aplicado ao sexo. A Universidade de Brown, nos Estados Unidos, tem estudos fortíssimos com relação ao Mindful Sex. Grandes universidades do mundo se dedicam a analisar a interferência de Mindfulness na atividade sexual. Eu sou autor de um artigo publicado no Grande Livro do Amor e do Sexo, que trata de Mindful Sex. Então, no Mindfulness, a gente tem uma particularização da prática do Mindfulness. O meu método, que é o Neo Mindfulness, permite que você tenha todas essas vertentes numa só. Ótimo. Então, a hora que você se dedica à meditação, atinge o estado de Mindfulness, que é o estado de atenção plena, como eu disse no início. O que vai acontecer é que você vai estar presente no que você está fazendo. Quando eu falei no sexo, por exemplo, preocupação não pode estar no quarto de quem vai praticar um ato sexual. Preocupação tem que estar do lado de fora. Não cabe no quarto. Né? Então, o sexo não é para ser
praticado. Sexo é para ser vivido. Existem Experienciado. diferenças, sim. Não tem diferença de sexo e de sexo, né? São coisas que fazem parte da vida. Quando você toma um vinho, por exemplo, vamos falar do Mindful Eating, se você quiser focar num vinho. Você não pode pôr um vinho numa taça e virar a taça direto e tomar de uma vez só. Não. O que você deveria fazer? Põe o vinho na taça, já vê a espuma que faz a hora que você colocou na taça. Normalmente, a espuma já dá boas informações sobre o vinho. Aí você cheira o vinho. Aí você chacoalha a taça, movimenta ela, e você vai perceber o seguinte: com o vinho parado, o buquê é um. Com o vinho em movimento, o buquê é outro. Porque você acelera a movimentação ali, acelera a evaporação do álcool, e no álcool você tem. No vinho tinto você tem o buquê, e no vinho branco você tem o aroma. Vinho branco não tem buquê. Vinho branco tem aroma. Então, a hora Aula que também você sobre vinhos. cheirou, você pôs na boca. Aí sim você vai sentir a textura do vinho, o sabor dele. Para quem se especializou, para quem tem uma memória gustativa e olfativa, vai começar a identificar as características daquele vinho, se é Cabernet Sauvignon, se é Merlot, se é Malbec, se é Bonarda, seja lá o que for, né? Porque ele tem uma memória olfativa e gustativa e ele vai gravando aquilo. Tudo isso você desenvolve com Mindfulness. Então, veja, Show. todo esse processo faz a gente viver muito melhor. A gente curte mais o que você está fazendo. Na verdade, a Você gente pegar... vive, né, Maurício? A Sim, verdade é essa. sim. O mindfulness, né, faz tá esse estado presente que de fato nos traz a vida, né? E não do Quando eu falei de estado resiliência, sonâmbulo, né? Porque tem muitos de nós, né, é somos verdade, mortos-vivos, né? é verdade. Quando eu falei em resiliência, Poliana, isso para o teu público, para quem está aqui hoje nos assistindo, para quem vai assistir depois, o desenvolvimento da resiliência permite que a gente passe por essas situações que nós estamos passando hoje de uma forma diferente. Tem uma frase do Epiteto que é muito interessante e que eu gosto muito, que diz o seguinte: se o problema tem solução, não se preocupe, ele tem solução. Se o problema não tem solução, não se preocupe, ele não tem solução. Nós estamos vivendo uma pandemia. O que nós, réis mortais, podemos fazer? Nos protegermos, tomar vacina e só. E O ficarmos problema da em paz, pandemia em né? si, sim, o problema da pandemia em si está com as autoridades, está com a ciência, eles têm que resolver o problema. A gente é um agente passivo, né, nessa situação. Então, tem solução para nós? Não. Não vamos esquentar a cabeça. Você não pode ficar num cantinho chorando. Ah, a Covid está acabando com todo mundo, está morrendo gente, morreu parente, não sei o quê. Paciência, gente. Veja, eu não sou negacionista, não estou dizendo nada ao contrário, só estou dizendo o seguinte: se prepare, porque se o problema não tem solução, você não pode se preocupar. Você não pode morrer em função de um problema que não tem solução. Tá? E você vai conseguir fazer isso via meditação, que vai te ajudar tanto na homeostase, naquele equilíbrio que eu falei, como no desenvolvimento da resiliência. E você vai enfrentar melhor toda essa situação de estresse que a gente está vivendo hoje. E vale aqui, como eu estava dizendo, para a tua audiência, o teu público, se preparar, porque, na verdade, problema a gente vai ter sempre. E se você não estiver preparado para enfrentar problemas, gente, não tem solução. Você vai se estressar sim, você vai chegar no burnout, você vai ter ansiedade, você vai ter depressão, você vai ter um monte dessas doenças da vida moderna, porque você não se preparou.
Então, Exato. E na volto a verdade, né, dizer, Maurício, comece a meditar hoje para não se arrepender no futuro. é Fala, isso Paulinho. aí. E na verdade, né, muitos, né, de nós buscamos sempre, né, galgar mais espaço, enfim, né, crescer profissionalmente, desenvolver. E na verdade, se tratando de problemas, quanto mais a gente caminha, mais problemas vêm, ou o contrário, né? A gente cresce solucionando problemas, né? Ou criando problemas. Então, então não tem jeito de fugir dos problemas. Nós precisamos meditar, gente, meditar. O que você falou é interessante. O estresse, por exemplo, um pouco de estresse tem que existir. Se você não tiver um pouquinho de estresse, um pouquinho de tensão, você não realiza nada, Não sai do lugar, né? né? Uhum. O estresse, ele tem seu aspecto positivo, a pressão tem seu aspecto positivo, à medida que você sabe lidar com ela. Que você também ficar passivo, ah, paz e amor, não esquenta a cabeça com nada, né? Você não realiza nada. Aí também, sabe, vai para uma praia deserta, vai tomar água de coco que você vai pegar lá no coqueiro, tentar pescar alguma coisa. Não, a vida não é assim. A gente precisa estar sempre ligadão, sim. Tá? Só que como é que você equilibra essa situação? Por meio do equilíbrio interno que você assume. E você vai assumir esse equilíbrio interno, eu repito, exclusivamente por meio da meditação. Não tem outra forma. Quem não quiser acreditar, não acredite. Mas não tem outra forma. É só a meditação que vai te dar a condição de ter esse equilíbrio interior que vai te permitir vencer as dificuldades da vida. Se você não tiver isso, não vai ter jeito. Você vai ter problema, você vai ser o nervosinho, o pavio curto, né? Aquele sujeito que chuta o cachorro, briga quando chega em casa, briga com os filhos, está o tempo inteiro brigando com todo mundo. E, Não resolve, a vida não é a assim. meditação, né, esse equilíbrio interno, ele traz, além da resiliência, que eu até vou ser ousada aqui, traz essa sabedoria, né, na verdade, que eu nomeio assim, né, em lidar com tudo, com as circunstâncias da vida, né, dos negócios e etc, né? Concorda? É por aí mesmo? Olha, a gente tem que estar entendendo o que nós estamos fazendo aqui, né? Se a gente, primeiro, o ideal é que a gente consiga fazer o que a gente gosta, né? Quem faz o que gosta, isso é uma expressão do Confúcio, né? Se você faz aquilo que você gosta, deixa de ser trabalho, passa a ser prazer. Exato. Você buscar fazer o que gosta, isso é extremamente importante. Você se preparar para fazer isso, porque aí tem o ponto da excelência, né? Você não pode estar preocupado em ser excelente, mas você tem que trabalhar para ser excelente. Se você só quiser ser excelente, não resolve nada. Você vai ter que ir aparando as arestas, tirando seus pontos fracos, fortalecendo os pontos fracos, né? Tirando seus defeitos, para chegar num nível de excelência. Porque a hora que você chegar lá, você está mais feliz. Né? Você se sente seguro, isso é muito importante. Né? Você sabe que você é bom, sabe que você é bom naquilo que faz, aí isso te dá segurança. Então, vale a pena a gente fazer uma introspecção, a gente perguntar o que nós estamos fazendo nesse mundo, como é que a gente quer viver nesse mundo, como é que a gente quer espalhar amizade, amor, gratidão, reconhecimento para as pessoas. Né? São coisas que você tem que estar se questionando sempre. Nem sempre você está conseguindo ser aquele ser perfeito que você gostaria.
A gente tem muita imperfeição muito grande. Onde tem um ser humano, tem imperfeição. Tem jeito. Né? E a gente sabe que nem um homem que era filho de Deus conseguiu agradar todo mundo. Não somos Sim. nós. Se Cristo não agradou todo mundo e morreu crucificado, não somos nós que vamos conseguir agradar todo mundo. Mas a gente tem que estar consciente do que a gente faz, numa linha reta de pensamento e de atitude, porque se não agradar todo mundo, paciência. Cristo não conseguiu, como é que nós vamos conseguir? Tema é que ser coerente, né? Como você está dizendo, né? Sim, Coerentes conosco mesmo. Né? sim. Você tem trabalhado nas suas lives buscando que tipo de assunto? Você fala mais da tua área comercial, da tua área profissional? Como é que você tem trabalhado com o teu público? Então, eu tenho feito lives pelo Empreenda, né? Trazendo esses assuntos, né? Que envolve, sim, o desenvolvimento pessoal, né? Mental mesmo. Essas questões que nós estamos até pontuando aqui. E, e tem as lives envolvendo o mercado imobiliário também, entendeu? Então, eu caminho nesses dois Tá. liames aí. E também até porque os assuntos que eu trato são exatamente esses, né? Nos livros, nos cursos e tudo. Então tá bem, embora, né, aparentemente não sejam assuntos diversos, mas nós sabemos que eles se complementam, né? E aí favorece, né, todo o processo. O profissional ele precisa estar consciente de que se ele estiver preparado mentalmente, ele vai ter mais condições emocionais para executar. No passado, a gente falava muito no quociente de inteligência. Sim, As pessoas avaliavam o QI das pessoas. E lá por 95, o Daniel Goleman criou, não foi ele que criou, ele difundiu o conceito. Na verdade, o Gardner foi que falou mais nisso, mas ele difundiu o conceito da inteligência emocional, sim, que vale mais a inteligência emocional, vale mais o quociente emocional do que o quociente de inteligência. com certeza. Então, os profissionais precisam estar preparados para enfrentar esse mercado, levando em conta que, se você tem uma estrutura sólida interior, se você está equilibrado, se você está preparado para enfrentar os desafios, você vai produzir mais. Se você se desespera, qualquer coisa te desestrutura, te tira do prumo, você vai ter problemas. Quem está na área comercial precisa tomar muito cuidado, porque a gente escuta de cliente coisas que você nunca imaginou que pudesse escutar de uma pessoa. Né? Tem uma piadinha do cara de pavio curto, ele está no restaurante, pede a conta, aí ele tira o talão de cheques e começa a preencher o cheque. Aí o garçom falou para ele, o senhor vai pagar em cheque? Ele falou, não, estou escrevendo um bilhetinho para tua mãe. Não. Pavio curto. Então, o garçom podia fazer o quê naquele momento? Ia bater no cara? O cara é o cliente dele. Né? E o outro de Ai, pavio gente. curto ficou numa situação, né, de vexame, porque ele não aceitava nenhum tipo de observação que não fosse razoavelmente inteligente. E o garçom não foi inteligente. Talvez ele quisesse estabelecer ali um rapport, como a gente fala, né? Quisesse agradar o cliente, manter um contato melhor com o cliente, e escutou o que não imaginava. E eu digo, quando eu falei de garçom, vale para todo mundo que está nesse mercado, que acaba escutando coisas que nem imagina que um dia poderia escutar. Como é que você se prepara para isso? Através de um equilíbrio teu que não te tira do prumo essas coisas. Né?
numa hora dessa, o garçom, pô, amigo, sem problema, desculpa, tô vendo você fazendo cheque aí, né? Ou ele fala, minha mãe, o que que você tapou minha mãe no meio aqui, por quê? Você tem que, né? E aí dá uma encrenca. Então, são coisas que a gente tem que estar preparados, porque o mercado exige que a gente esteja sempre preparado. O mercado vai sofrer, porque Exato. mudanças acontecem todos os dias. E aí, quem não estiver preparado para isso, não tem condição de encarar O que os vem, né? desafios que o mercado apresenta. Né? E sem falar nesse momento, principalmente, né, nesse momento, né, nessa conjuntura, né, econômico-social que nós estamos vivendo, né, desse acelerar, né, dos fatos, enfim, e mercados, né? Então, mais que nunca nós precisamos, né, voltar para nós mesmos, né, Maurício, e buscar essa estrutura interna para esses enfrentamentos, né? E quem sabe até, às vezes até mudar o rumo, né? Que na verdade a pessoa ela acaba se recolocando, né? Onde ela de fato deve estar, né? Deve operar na sua vida, né? O que eu disse é aquela análise que a gente tem que fazer constantemente, saber como que a gente está, saber onde a gente quer chegar, que meios a gente vai utilizar para chegar lá, que preparação a gente tem para isso. E são perguntas que a gente pode fazer para nós mesmos no espelho todos os dias. No meu livro, né, o Mindfulness, eu tenho um método de você estabelecer um filme na sua mente. Você acorda e faz um filme no teu dia. O que você quer fazer hoje? Pode até anotar as coisas. Né? Você faz esse filme. De noite, você faz um balanço do que você fez. Aí, por que você não conseguiu executar tudo? O que você executou muito bem? O que deu errado? O que você executou muito mal? No dia Ótimo. seguinte, as coisas que você não fez são importantes? Tá bom. O filme de hoje vai ser esse aqui. Eu sou o protagonista, sou o ator principal desse filme. Né? Então eu vou planejar de novo o que eu vou fazer do meu dia. Incluir as coisas que eu não executei antes, que são importantes, e vou fazer o filme propósito de executar hoje. De noite, vou de novo avaliar o que eu fiz. Em algum momento vai acontecer que a pessoa vai se habituar a planejar o seu dia e a executar as coisas. Porque ela sabe que o que ela planejou para o dia, primeiro é realizado. Né? É factível de ser realizado. Aquilo pode ser realizado. Você não pode planejar coisas impossíveis. Mas o que você colocou como meta para o seu dia precisa ser feito. Todo Sim. esse trabalho é muito importante para que as pessoas consigam realizar os seus objetivos, atingir os seus objetivos. E, no fundo, Poliana, é ser feliz, é encontrar a felicidade, é encontrar o equilíbrio. Felicidade, tem gente que diz que a felicidade não existe, que existem momentos felizes. Eu digo o contrário. Felicidade existe. Exato. Existem momentos infelizes. Se Exato. alguém assistindo a gente e está achando que a tua vida está mais para infeliz do que para feliz, tem alguma coisa errada. Né? A gente tem que ser muito mais tempo feliz do que infeliz. É isso E aí. esse padrão de felicidade, eu falei do homem mais feliz do mundo, e eu repito, quem quiser deve pesquisar no Google, o homem mais feliz do mundo, vai ver os exemplos de um cara que se dedicou à meditação e hoje ele faz palestras no mundo inteiro explicando o processo de desenvolvimento dele e o padrão de felicidade que ele atingiu. Eu me Ótimo. considero uma pessoa feliz, eu me considero equilibrado,
Quem trabalha comigo sabe, nós temos... Eu falo muito de egrégora. Egrégora é alguma coisa que é a soma da energia das pessoas. Todo mundo aqui já Ótimo. estava numa festa, por exemplo, e veio alguém e enterrou a festa. Ou o contrário, a festa estava morna, chegou alguém que botou fogo na festa. Né? Na nossa editora, na Literary Books International, nós temos um meio de trabalho maravilhoso. Maravilhoso. Quem conhece sabe. Por que isso? Porque nós temos uma egrégora altamente positiva. E a soma das energias individuais é muito maior do que o número que ela resulta, porque ela se multiplica. Com Inclusive, quando certeza. a gente fala em meditação, a gente diz que uma pessoa influencia 7 outras. Então, um meditante, ele irradia isso. Né? A Nós temos vibração, uma né? egrégora maravilhosa na editora. Eu tenho hoje aqui 4 pessoas que estão comigo há mais de 15 anos, cabeça pensante da editora, absolutamente estável. Quem está comigo aqui hoje, as pessoas principais, não passa pela cabeça delas que um dia elas poderiam ser demitidas. Elas pertencem à editora. A editora pertence a ela. Muito É bom. um padrão de empresa diferente. Diferente. Eu tenho a vice-presidente nossa que uma vez disse o seguinte: eu gosto tanto de trabalhar aqui que se você soubesse, eu tinha que pagar salário e não você me pagar, porque eu me Olha, divirto. Né? O nome muito dela é bom. Alessandra. Está comigo há 20 anos. É muito tempo. Muito. E a gente consegue trabalhar feliz sempre. Tem problema? Lógico que tem problemas. Né? Só que nós temos uma felicidade no ar que é muito grande. E as pessoas vêm trabalhar com prazer. É diferente quando você levanta e fala: que droga, vou ter que ir para aquele inferno de novo. Né? Passar mais um dia naquilo, eu não aguento mais aqui. No nosso caso, as pessoas gostam de trabalhar. E isso é uma egrégora positiva e tem a ver com todo um clima que a gente conseguiu criar. Isso eu acho que é um exemplo para muita gente. E Com quem quiser, vem certeza. conhecer a gente, vem ver o que eu estou falando. Quem nos conhece sabe que eu estou falando a verdade. Não ia falar publicamente alguma coisa que não fosse verdade. E tudo tem a ver com esse propósito nosso de estar num ambiente mais agradável, etc., em busca da felicidade constante, ou do maior índice possível de felicidade. E lógico que a gente atinge muito isso também por meio da meditação. Muito bom, muito bom. Falamos? Muito Falamos bom. tudo já? Como é que nós Pior, estamos de não, horário? pior que não, né? Pior que nós não. Melhor, né? Melhor. Porque daí agora nós temos que fazer outra live outro dia. Nosso tempo já se esgotou. Voou, né, Maurício? Voou. Foi Bom, o que ótimo. ficou de pergunta aí, se você, a gente pode pegar depois, se ficou alguma coisa que a gente deva responder, nós vamos responder, tá? Eu estou à tua disposição, à disposição do teu público, das pessoas que te seguem. Espero ter passado uma mensagem positiva, de otimismo, Show. ter contribuído para que as pessoas procurem, por meio da meditação, encontrar o equilíbrio, que é muito bom para todo mundo. Ai, com certeza. Nossa, live incrível, né, gente? Ai, todo mundo agradecendo, elogiando. Mais uma vez, muito obrigada, viu, Maurício? Obrigada mesmo por ter dedicado esse tempo para todos nós. E tantas histórias, tantos exemplos, né? Muito bom, muito bom. Sempre bom falar com você, viu? Sempre, sempre. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Bom, gente. Quem não segue ainda o boa noite a Maurício, todos. quem ainda não segue o Maurício, é mauricio.cita, tá? O canal dele. Tem o da Literary Books também. Vamos segui-los lá.
tá? E obrigada, gente, mais uma vez, muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Um excelente fim de noite para todo mundo. Vamos meditar, ok? Vamos ser felizes, sorrir bastante, né, Maurício? Obrigada, viu? Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Até. Boa noite a todos. Obrigado, Helena. Tchau. Obrigada, tchau.